Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Começamos aqui mais um vídeo para trazer para vocês minha opinião e conversar um pouquinho e saber também de vocês o que vocês acham, fazem aí os comentários, tá bem? Então vamos lá, vamos começar mais um papo reto e já aproveito para comentar. Se vocês gostarem do conteúdo, por favor, compartilhem o vídeo, se inscreva no canal. A minha intenção é, pelo menos um dia sim, um dia não, estar aí a trazer informações para vocês. E, enfim, é, aos pouquinhos, né? Esse é o segundo vídeo do canal. Começar então a melhorar aí o engajamento, tá bom? Então vamos lá. Então vamos começar hoje falando de novo da Venezuela. No último vídeo eu comentei, né? Se naquela na quarta-feira, né? Ou melhor, quinta-feira, se a população não conseguisse tirar o Maduro do poder, eu acho que já não conseguiria mais. E é o que está acontecendo. Infelizmente, aquela força, né, do povo nas ruas já está a diminuir. Aliás, já pelo país inteiro, já mais ou menos está tudo normalizado. Normalizado no sentido, né, não é normal o que está acontecendo, mas quero dizer normalizado, já não tem mais aquela todo mundo na rua, gritando, aquela multidão que estava a se formar no começo, né, depois da segunda, terça, quarta-feira. Então, o que está acontecendo é que o Maduro começou bom, a polícia, né, a Guarda Nacional, começou a ir para cima de uma população desarmada, né, como nós já sabemos, eu já comentei aqui no vídeo passado, o desarmamento que o governo na Venezuela fez nos anos anteriores, retirando, né, trocando as armas da população por comida. Então, agora é uma população desarmada que só pode reagir quê? Com um pedaço de pau, pedra, gritaria, enfim. É a única maneira que tem de tentar combater é, a- a- essa milícia. Vou até chamar de milícia, né? Porque essa Guarda Nacional, infelizmente, não é um exército, né, que se possa confiar na Venezuela. Então, além da Guarda Nacional, também tem os milicianos que estão na rua, né? Que estão atacando a população. E fora isso, o que Maduro fez? Vendo que sua guarda não estava conseguindo segurar também o tamanho da população, como um moleque, né? Sabe esses moleque de escola que arruma confusão na escola, depois não aguenta a briga, vai e chama os seus irmãos mais velhos para ajudar? Foi o que Maduro fez. Ligou, pediu para Cuba e para a Rússia socorro, né? Ou seja, pediu para que fossem ajudá-lo, a sua polícia, a massacrar então as pessoas que estavam ali protestando. Bom, tem aí esses milicianos cubanos, né, que são conhecidos em Cuba como avispas negras, ou seja, vespas negras, e também, acho que vocês já devem ter ouvido falar, né, do tal Grupo Wagner, né, que também é um grupo miliciano na Rússia. Chegaram à Venezuela nesses últimos 2, 3 dias, segunda, terça, quarta, em aviões direto com esse grupo para então partir para cima da população sem dó. Eu vou até mostrar aqui algumas imagens para vocês. São imagens fortes, inclusive, mas para vocês terem ideia do que está acontecendo ali. Então, por exemplo, essa aqui. Um cidadão andando na rua, eles chegam, batem com escudo, com capacete, com cacetete, ó, dá uma olhada. E se escuta tiros também, né, para trás. É dessa maneira que está agindo esse grupo. Bom, tem outras aqui, vou mostrar mais. Esse aqui que eu vou mostrar agora é um vídeo que está circulando nas redes. Pelo sotaque se percebe que é um venezuelano falando, né, mas
até o Elon Musk, que a cada hora está republicando alguma coisa sobre a Venezuela, republicou esse vídeo. Então eu não posso afirmar 100% que é verdadeiro, mas é provável, muito provável que seja. Então veja lá o que está acontecendo. Ele pergunta, né, bom dia, ninguém responde, fala que os tipos são mal educados. Ele pergunta, sabe por que vocês estão aqui? Vocês estão aqui por serem bandalheiros, né, por estarem fazendo arruaça. As pessoas estão aí penduradas no braço. Ainda ele fala, não, se vocês não fizerem nada, tudo vai correr bem, fica tranquilo. O ministro da Defesa... Não me importa que vocês estão aí cagado, sujo, só quero que vocês fiquem tranquilos e escutem o que eu vou falar. Enfim, depois o vídeo se corta, né? Foi um vídeo que, pelo que eu percebi, daqui foi, parece que eu vi uma câmera de segurança ali e captaram a imagem, mas são esses tipos de coisas que estão acontecendo, né? Olha aqui, ó. Ou seja, a polícia está sequestrando as pessoas. Esse caso aí também que vocês estão a ver aqui é um dos mesários é, das zonas eleitorais, né? Enfim, que se suspeita, né? E as suspeitas são quase que confirmadas. O Maduro estava tentando, pelo menos, né, até onde nós sabíamos, estava a tentar reeditar as atas das eleições, ou seja, descobriu-se que ali tinha um grupo de 4 chineses que vieram diretamente, né, da China, juntaram ali um grupo de venezuelanos da área de informática e começaram então esses 4 chineses supervisionando essa turma e reeditar as atas, né? O que o Maduro começou a fazer? Sequestrar os mesários para que pudessem então assinar essas atas. É isso que está acontecendo na Venezuela, né? Eu não sei se vocês sabem como funciona as eleições, o voto na Venezuela. Ela é quase parecida com o Brasil, ou seja, são urnas eletrônicas também. A pessoa vai lá, escolhe, né, na tela da urna o candidato. Só que tem uma grande diferença, e é aí que a Venezuela está a sofrer o que está a sofrer, né? O que no Brasil não tem maneira de acontecer. Quando você vota, sai um papel, é impresso um papel, né, que seria um comprovante com com o nome da pessoa que você votou. Né? Então vamos lá que você fosse e votou lá no Lula, aí sai um papelzinho lá, voto tal, 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 lugar tal, zona eleitoral tal, Lula. Né? Votou no Bolsonaro, papelzinho tal, zona eleitoral, tal, 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 Bolsonaro. Lógico, né? O papel não tem o nome da pessoa, né? Tem o nome de quem você votou. E a pessoa pega esse papel que está impresso e coloca numa urna. Por quê? Porque a intenção se há algum descrédito da contagem eletrônica, então tem a contagem física para comprovar. Então a pessoa, quando vê o voto, sai lá, ela vê quem ela votou, ou seja, é comprovado que ela votou naquela pessoa, e coloca na urna. O que acontece é que, como eles começaram a perceber que estavam a perder, iam perder, né? Começaram então a criar aquela confusão toda nas zonas eleitorais, né? Ou seja, começaram a fechar as zonas eleitorais, como eu já comentei, né, no vídeo anterior. Começaram a levar essas urnas, né, embora. Só que quando os mesários também, quando termina a votação, conseguem imprimir, né, uma ata com a contagem dos votos. E a oposição, né,
conseguiu, com a ajuda de muitos mesários, que já também já estão com o saco cheio, né, dessa situação na Venezuela, começou com esses mesários a entregar uma cópia dessa ata para os opositores. Por isso a oposição tem na mão mais ou menos 70%, né, dos votos como uma cópia dessas atas. É por isso que a oposição está reivindicando que ganhou as eleições, porque nessas atas, a maioria delas mostram, também como eu já comentei, era 700 votos para, dependendo da zona eleitoral, né? 700 votos para Gonçalves, 30 para Maduro. A outra, 400 contra 20. Ou seja, a oposição tem na mão cópia dessas atas, né? Que foram entregues por essas pessoas. E essas pessoas, então, essas estão sendo sequestradas e desaparecendo. Não se tem mais notícia de algumas dessas pessoas que estavam nas mesas eleitorais. Ou seja, Maduro disse que já mais de 1.000 pessoas já foram presas. Provavelmente muito mais que 1.000 já foram presas. Presas. Mas desaparecidas e sequestradas, já muita gente já foi. Não se tem notícia. Tá? Falam-se em 11 mortos. Mentira. Já houve muito mais mortos. Ok? Então aquilo que o Maduro prometeu, que se ele perdesse ia ter um banho de sangue, ele está cumprindo. Pronto. Então, voltando a comparar, né, essa situação da Venezuela com o nosso Brasil e o nosso querido presidente, que se silencia, né, e ainda por cima diz que a situação lá é normalizada, vou fazer um comentário sobre isso. Pronto, então, por que o Lula e o PT defendem tanto o Maduro, né? Até o Gustavo Gaia fez um vídeo recente e publicou nas redes sociais. Eu vou comentar um pouco esse vídeo. E eu acredito muito nisso também. Aliás, eu já acreditava antes e só me confirmou a minha percepção sobre isso. O Lula está muito amarrado com o Maduro, né? Não sei se vocês lembram, acho que foi em 21, 22, um tal de Hugo Carvajal, né, que era dos serviços secretos da Venezuela, foi preso na Espanha, né, aqui na Europa. O famoso Podio, né, conhecido como Podio, frango, né, em português. Ele fez uma denúncia, né? Ele, depois de preso, fez uma delação e nessa delação denunciou e disse que o Chaves e o Maduro deram um dinheiro, né, do narcotráfico, porque inclusive o Maduro é procurado pelo narcotráfico, né, nos Estados Unidos, deram dinheiro para algumas repartições esquerdas e uma delas é o PT no Brasil. Ele declarou que entregou dinheiro para o Luiz Inácio Lula da Silva no Brasil. Bom, primeiro porque um partido receber dinheiro do estrangeiro já é proibido, ainda mais vindo do narcotráfico, né? Mas todavia. Mas depois disso tudo, esse homem continua preso, mas ele não... Enfim, ainda está em investigação e esse caso foi meio que abafado, principalmente no Brasil, né? Não se diz nada sobre isso. Pronto, então o que é que acontece? O Maduro sabe de muita coisa, né? Do Lula. Então, lógico, se acontece alguma coisa com o Maduro, ele vai acabar abrindo a boca e o Lula, então, vai acabar sofrendo essas consequências. Então, a pessoa está amarrada com ele, né? O que ele vai fazer? Proteger o máximo que ele pode, né? O amigo dele, como o próprio Lula diz, né? Quando recebeu aqui o Maduro no Brasil como honras de Estado, disse que o Maduro é um homem bom, né? Que na Venezuela existe muita democracia. Vocês estão vendo, né? A democracia que lá existe. Então é isso. O Maduro, o Lula está aí amarrado nessa situação com o Maduro. É por isso que ele então está preocupado e está aí soltando nota dizendo que as eleições na Venezuela foram normais, está tudo tranquilo e o partido do PT, né?
soltando uma nota parabenizando o Maduro. Bom, é lamentável, lamentável de verdade. E já que vamos falar, né, no Lula e no Brasil, eu quero que vocês aí façam agora uma cara de surpresa, porque vocês nunca imaginaram que isso fosse acontecer no governo Lula. Corrupção na Petrobras. Parece que eu já ouvi falar disso alguma vez, mas eu acho que foi no primeiro governo, segundo governo Lula, no terceiro, né, do PT. Eu acho que eu ouvi falar em algum lugar, né, Lava Jato, Petrolão. Não acredito que isso venha acontecer. Estamos surpresos, né? Estamos surpresos com essa situação. Bom, então o que acontece, né? Depois que foi trocada aí a presidência da Petrobras, né? As ações dessa empresa despencaram e não é difícil saber por quê, né? Tal dessa Magda Chamberlain, enfim, nem quero falar muito o nome dessa pessoa. Bom, enfim, o que acontece, né? Vou até pegar aqui uma publicaçãozinha e mostro para vocês. Então tá aqui a publicação, né, da Revista Oeste. Petrobras aciona a justiça por suspeita de fraude em governo de pagamento a fornecedores, né? Tá aqui a publicação. E o que diz então a publicação? A Petrobras protocolou ações que somam 5,4 milhões na Justiça do Rio de Janeiro por suspeita de fraudes no programa Mais Valor, pelo qual fornecedores podem antecipar recebíveis com instituições financeiras. As informações são do jornal Folha de São Paulo. Pronto, então o que acontece, né? Você tem uma dívida com a Petrobras, aliás, perdão, tem um dinheiro para receber da Petrobras e você quer receber esse dinheiro antecipadamente. Você vai ao banco, faz uma negociação, até aí tudo bem, né? O banco fala assim, olha, eu quero receber antecipadamente esse dinheiro, né? O banco, então, vai te cobrar ali uma taxa de juros, né? E vai te pagar já e depois vai cobrar a Petrobras. Então, vamos dizer que eu tenho aí 100 mil para receber, vou no banco, negocio, o banco fala, ó, te dou 70 mil e depois ele vai cobrar a Petrobras. Mas parece que aí andaram a falsificar alguns contratos, né, se passando por algumas dessas empresas, fraudando aí né, essa situação, e alguém está recebendo esse dinheiro no lugar de outro, ou seja, a Petrobras já não sabe mais quem tem que pagar, se paga a empresa, se paga o banco, ou seja, tá aí de novo uma situação, estão tentando descobrir, né? Enfim, mais uma maravilha, né, desse querido governo. É que é todo dia uma situação nova, né? Enfim. Mas vamos lá. Tem uma outra coisa que também, vou até procurar aqui uma foto. Tem uma outra coisa que eu comentei. Quando passou as eleições lá em... Eu vou procurando, eu vou falando com vocês, me desculpem, mas... Quando terminou as eleições, em outubro de 22, né? Quando percebia-se que o Lula ia ganhar, eu fiz uma publicação, né, nas minhas redes sociais, com uma lista, né, uma lista aqui, ó, de coisinhas, dizendo o que ia acontecer com o Brasil caso o Lula ganhasse as eleições, né? E eu publiquei aqui o que eu tive de experiência quando eu vivi na Venezuela e o que eu vi de perto, né? Então, eu comentei coisas aqui, por exemplo, fiz uma lista sem ordem de prioridade, né? Quebra da Constituição, censura da mídia, liberdade de expressão, censura da mídia e da liberdade de expressão, não cumprir com o que prometeu, quebra do teto de gastos, coloquei controle da taxa de câmbio, isso ainda não aconteceu, mas calma lá que ainda vai chegar. Presidente do ISTF comandando o país. Olha, tudo isso que eu estou falando, vocês falam, mas está acontecendo, né? Não, mas na realidade,
eu escrevi isso antes dele assumir o governo. E olha lá, hein? Vocês estão vendo se eu adivinhei ou não adivinhei as coisas, né? Coloquei aqui mudança da Constituição, ainda não aconteceu. Militares perdem força e se cria uma Guarda Nacional. Guarda é isso que eu falei agora. Coloquei também na exoneração dos generais, também já aconteceu algumas. Caça aos políticos, né, e presos políticos. Não preciso nem comentar, né, que o Brasil tem presos políticos. Empresas começam a deixar o país. Já viu, né, algumas que já deixaram o país. E também na situação da Bolsa, que muitos investidores estão deixando de investir no país. O Brasil já perdeu mais de, sei lá quantos bilhões de reais em investimentos que deixaram o país. A população começa a deixar o Brasil, ainda por conta do governo, não está acontecendo com muita frequência, alguma pouca coisa. Brasil sem reserva nacional, olha lá, já está mais ou menos aí, quase lá. Falta de produto, miséria e fome. Bom, dessa lista que eu li algumas coisas aqui, né, tem algumas outras, viu que várias aconteceram, né? Mas lembra que eu falei para vocês, guarda essa aí, aquela da Guarda Nacional. Já houve, aqui ó, tem aqui uma publicação, pronto, está aqui. Governo Lula planeja dar à PF e à PRF atribuições que são hoje dos estados. Ou seja, tem aí uma PL, né, que foi solta pelo Lula aqui. Lula quer comandar as polícias dos estados e criar a Polícia Ostensiva Federal. Né? PL não, perdão, uma PEC. Então, essa PEC acaba com a autonomia dos estados, da segurança pública e o mais duro golpe que o governo quer dar no federalismo. Bom, estava na minha lista. E eu já falei, todos os governos comunistas, ditatoriais, vão para esse lado, né? E é o que está acontecendo. O Lula emitiu uma PEC e ele quer tirar o poder da polícia militar dos estados e federalizar, criando uma polícia federal. Você imagina, olha lá na Venezuela o que está acontecendo. A Venezuela tem isso. Ela não tem a polícia do estado, ela tem uma polícia federal, né? Uma guarda nacional, bolivariana, nacional, debaixo das suas ordens. E olha o que está acontecendo na Venezuela. Em todos os lugares a polícia está invadindo os estados, né, da Venezuela, sequestrando as pessoas na rua, batendo, indo para cima. Por quê? Porque está sob a ordem de uma única pessoa, né, um ditador. Olha lá o que pode acontecer no Brasil, certo? Hoje, por que ainda nós não temos uma situação tão ditatorial assim? Porque a polícia, em cada estado, tem seu poder, tem sua força. Ou seja, mesmo que o governo queira falar assim, vai lá a Polícia Federal, entra lá no estado e toma lá qualquer coisa, ou seja, vai para cima. O governador, a polícia aqui militar, responde ao governador. E ele tem força, a polícia tem força para dizer aqui você não entra. E combater. Cria-se até uma guerra civil. Mas aqui, ou seja, o Estado tem força ainda. Se federalizar, acabou. Ou seja, qualquer canto que o governo federal quiser mandar a polícia para cima de alguém, ninguém vai poder fazer mais nada. Preparem-se então, meus amigos. Vocês que votaram no PT, eu dou meus parabéns. Está ajudando a destruir o país. Nós vamos comentando depois outros vídeos, vamos colocando outras coisas, né, para não estender também muito esse vídeo. Mas a situação não está das melhores. Então vamos lá, queria escutar aí de vocês a opinião de vocês, o que eu posso ainda melhorar. Eu sei que tem muito para melhorar, porque eu estou começando agora, esse é só o segundo vídeo, eu não tenho nem estrutura de equipamentos, né, nem iluminação correta, enfim, só consegui aqui ainda um microfoninho para ver se melhora aí o som. Mas
eu sei que também eu vou, como é uma opinião, é como se fosse uma conversa, né? Eu vou falando, vou pensando, vou colocando aqui as ideias. Então pode não, o vídeo às vezes não fica assim constante, tão, né, fluido, mas pelo menos eu tento passar um pouco do que eu tô vendo e a minha opinião. Como eu disse, é minha opinião, cada um tem a sua e se respeita, né? Porque eu penso assim, acho que eu sou, claro que eu sou uma pessoa, vocês já percebem, né, que eu sou uma pessoa de direita, né, não de esquerda. Mas tem muitas coisas de esquerda que é interessante e que nós temos que saber. Tem até, eu escuto aqui todos os dias eu acompanho um canal, né, Dr. Sandro Gonçalves, e ele sempre fala a mesma coisa, né? A pessoa de um livro só, né, não vale, né? Ou seja, uma pessoa que só lê um livro, só vê um lado, não escuta o outro, né? Vai discutir o quê? Que democracia é essa, né? Eu tenho muitos amigos esquerdistas, tenho muitos amigos, inclusive, que votaram no PT, né? Tem que se respeitar. Mas, apesar, né, eu até comentei agora, você que votou no PT, né, parabéns pela situação que criou, mas óbvio, né, é uma maneira de demonstrar a minha insatisfação, porque a minha opinião, né, é referente a isso. Mas, enfim, nem tudo é errado. O que eu não concordo e não compartilho, né, é uma pessoa como esse homem, né, esse Lula. Eu não consigo aceitar de tudo que ele fez no passado, né, a corrupção com que ele se envolveu, voltar a ter força no poder, voltar a até como presidente, né. O pessoal fala aí do Bolsonaro, eu não votei no Bolsonaro, porque não votei. E acho que poderia ter aí. Claro que contra o Lula eu voto no Bolsonaro. Se é Lula e Bolsonaro, lógico que eu ia votar no Bolsonaro, não no Lula, né? Mas falam-se tanto do Bolsonaro, né? Tanta perseguição e até hoje não provaram nada. Então aí, o roubo das joias. O Lula roubou 11 containers, então, né? Do palácio, porque devolveu uma parte e outra parte não, né? Aliás, o Bolsonaro, quando foi acionado, né, pela PGR, se não me engano, devolveu todas as joias. Mesmo aquelas que ele vendeu, recomprou e devolveu. Ou seja, ele cumpriu com a lei, não roubou, né? Cartão de vacina. Puta, gente do céu. Mesmo, eu não acredito que ele tenha falsificado. Mesmo que tenha falsificado cartão de vacina, compara essa falsificação do cartão de vacina com uma corrupção de milhões da Petrobras. Compara-se, né? Vocês veem aí até os irmãos Wesley Batista e a Odebrecht de volta no governo, fazendo contratos com o governo, inclusive tendo aí benefícios, né? De novo, benefícios estranhos que conseguiram com o governo. Pronto. Então, é a minha opinião. Por isso que eu criei esse canal, porque eu quero também escutar, né, a opinião de vocês. Como às vezes não discutimos isso tanto tempo, falta de tempo, né, facilidade. Então eu coloco aqui minha opinião. Eu queria que vocês colocassem no comentário de vocês também, para poder ler e até, quem sabe, até mudar a minha opinião, né? Eu receber aqui um comentário que me abra os olhos, não sei. Então é isso. Mais uma vez, obrigado. Compartilhem, se inscrevam no canal, façam comentários e isso vai ajudar para que nós vamos pouco a pouco a crescer, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.